Olá, seja muito bem-vindo. Nós vamos estudar a palavra de Deus em Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Que Deus abençoe a palavra dele, que você encontre descanso nessa palavra. Nós vamos dividir aqui a tela para usar o PowerPoint, para ficar mais fácil para a gente trabalhar o texto. O tema da nossa mensagem é Encontrando Descanso para as Nossas Almas. Oremos, Pai, eu oro pedindo para que todos aqueles que ouvirem essa mensagem encontrem descanso no Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em nome dele que eu oro e te agradeço. Amém, Pai. Bom, você deve estar familiarizado com essa imagem do Android, do sistema operacional de muitos celulares que temos hoje. E é interessante que quando você vai pesquisar o que é um Android é um robô que é criado para parecer um humano. Isso é um Android. Eu fico pensando na relação que há nessa palavra, nesse sistema operacional, mas também nos outros de aparelhos de outras fábricas, né? Que eles são criados para parecerem humanos, mas o que eles têm feito com nós? Que somos humanos, criados para humanos, mas que nós temos vivido como se fôssemos robôs, porque toda essa tecnologia tem exigido de nós um comportamento quase de máquina, não nos deixa parar nenhum tempo, exige de nós uma hiperatividade. É por isso que a poetisa brasileira Adélia Prado cunhou o termo tecno-ilógico, ou seja, por causa de toda essa tecnologia, nós vivemos uma vida ilógica. Ao invés de termos mais tempo, ao invés de termos uma vida mais ponderada, né, uma vida mais regrada, uma vida mais tranquila, todas essas máquinas, desde os androides, dos celulares, do micro-ondas, carro, avião, tem feito com que nossa vida seja mais rápida, mais corrida e que nós vivamos como se fôssemos máquinas. Essa é a crítica que o filósofo sul-coreano e alemão Han faz no seu livro Sociedade do Descanso, ou do Cansaço, desculpa. Ele fala que nós vivemos numa sociedade hiperativa há algumas décadas e nós abandonamos o ócio criativo que nos trouxe até aqui. Então nós vivemos o tempo todo correndo para provar para os outros e para nós mesmos quem nós somos, o que nós fazemos, e assim nós vivemos de maneira quase insana, né, os nossos dias. Esse é um fato, né? E tudo isso já era comum em nossa sociedade antes mesmo da pandemia e do isolamento social. E o que esse isolamento social trouxe foi que se intensificou essa luta, essa correria, esse cansaço. Se você é uma pessoa que se vê assim, o convite de Jesus é para você. Em Mateus 11, 28 a 30, Jesus diz: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse é o convite que Jesus faz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Mas antes da gente analisar esse discurso, o convite de Jesus ensina, precisamos entender o contexto. Mateus capítulo 10 é o segundo discurso de Jesus no Evangelho, no qual ele fala com os seus apóstolos e os envia para pregar o Evangelho do Reino, curar e expulsar demônios. Depois disso, Jesus volta a fazer aquilo que ele fez, ensinou, enviou os apóstolos para fazer. Ele voltou a pregar o evangelho do reino, a curar e expulsar demônios. Capítulo 11, versículo 1. Nos versículos do 2 a 6, os discípulos de João Batista, enviados pelo próprio João, vêm até Jesus perguntar se Jesus era o Messias prometido ou se eles deviam esperar mais alguém. Jesus, então, cura, exorciza demônios e prega o evangelho do reino aos pobres e diz para os discípulos voltarem para João e dizer essas coisas. Ou seja, Jesus estava dizendo que sim, ele é o Messias prometido, que não era necessário esperar mais ninguém. Na sequência, ao invés de criticar João Batista, Jesus o elogia, dizendo que ele é um grande homem, porque ele é realmente o link profético do Antigo para o Novo Testamento, ele é o último dos profetas do Antigo Testamento. Na sequência, Jesus então volta para criticar uma geração insatisfeita de religiosos, dizendo que eles não estavam satisfeitos com João Batista, que não come e bebe como uma pessoa comum, e também não estavam satisfeitos com o Filho do Homem, que é Jesus, né, que comia e bebia como uma pessoa comum. E na sequência ele fala do resultado dessa insatisfação, que é baseada na incredulidade. Que a gente precisa fazer só mais duas
pontuações. Primeiro que João Batista está cansado, porque é muito curioso que João Batista, que foi aquele feto que tremeu no ventre de sua mãe Isabel, quando sua mãe ouviu Maria grávida de Jesus, cumprimentando-a. Esse mesmo Jesus é o que recebeu Jesus no Rio Jordão para batizá-lo, é o mesmo que apontou e disse que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o mesmo que fez com que seus discípulos fossem atrás de Jesus, é o mesmo que disse que não era digno de abaixar e desamarrar as sandálias de Jesus ou carregar as sandálias de Jesus. Agora ele manda os discípulos ele perguntar para Jesus se Jesus era o Messias ou ele tinha que esperar mais alguém. É até estranho, parece incoerente, mas não é se você entende a situação de João Batista. Ele estava preso, ele estava limitado em muitas questões, ele estava vivendo um tempo de incerteza e o resultado a gente sabe, ele foi assassinado, né? Ele foi decapitado por causa da dança sensual de uma menina, de uma adolescente. E o cansaço às vezes faz isso com a gente. Nós também podemos saber quem é Jesus, conhecer Jesus, ter experiências com Jesus, mas o cansaço às vezes faz com que nós duvidemos. Talvez esse possa ser o seu caso. Mas há também a questão dos sobrecarregados. Os religiosos, embora fossem alvo da crítica de Jesus, na verdade eles estavam sobrecarregados de uma religião opaca, mais pesada e inútil. E por isso eles estavam insatisfeitos, e isso também cansa, e talvez essa também possa ser a sua situação. Você está cansado de tudo isso que nós estamos vivendo, de todas as dificuldades e desafios que nós precisamos fazer, pais que precisam cuidar dos filhos, precisam nos ajudar na escola, precisam trabalhar, filhos que precisam também dar conta de outras coisas em casa. É tudo tão difícil, é tudo tão complicado, estamos vivendo tempos de incerteza, tempos de limitação, e você pode estar cansado por causa disso. E ao mesmo tempo a sua religiosidade, a sua espiritualidade, você percebe que ela é opaca, pesada e inútil e traz mais sobrecarga para você ainda. Se essa é a sua situação, o convite de Jesus é para você. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Esse é o convite de Jesus. E ele faz esse convite então para esses dois tipos de pessoas. Primeiro, os cansados. Cansado aqui significa emocionalmente fatigado e desencorajado. É interessante que essa palavra ocorre em Mateus 6:28, quando Jesus diz: "Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem." Jesus está falando nesse texto de Mateus capítulo 6, falando que nós não precisamos nos preocupar com a roupa que vestimos, com a bebida que bebemos ou com a comida que comemos, porque o Pai é que sabe de todas essas coisas. Então o cansaço nessa relação vem de correr atrás, de ficar trabalhando porque a gente acha que nós garantimos a nossa sobrevivência, que nós aqui garantimos a sobrevivência da nossa família, dos nossos queridos. E por isso nós trabalhamos o tempo todo, corremos o tempo todo, fazemos um monte de coisa, o tempo todo, 24 horas por dia, preocupado, porque nós não confiamos que o Pai possa fazer isso. Isso traz cansaço, isso traz fatiga, isso nos desencoraja emocionalmente. E o segundo tipo de pessoa são os sobrecarregados, a tradução mesmo já deixa claro, é carregar uma carga pesada. E essa palavra ocorre em Lucas capítulo 11, versículo 46, quando Jesus diz: "Quanto a vocês, peritos na lei, os mestres da lei de Israel, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para ajudá-los." Jesus está falando aqui então de uma religiosidade opaca, pesada e inútil, que ao invés de ajudar as pessoas, só traz mais sobrecarga a elas. E essa também pode ser a sua situação. Se você se encontra cansado e sobrecarregado, o convite de Jesus é para que você encontre descanso nele. O convite de Jesus para os cansados e sobrecarregados é descansar nele. Ir até ele para descansar. E como isso se dá? De duas formas, os dois imperativos do texto. O primeiro é: tomem sobre vocês o meu jugo. O jugo de Jesus aqui é o ensino de Jesus, né? Os discursos e as práticas. Quem conhece o Evangelho de Mateus sabe que o Evangelho de Mateus ele é construído em cima de 5 discursos de Jesus, e entre esses discursos tem pequenos ensinamentos e práticas de Jesus, como curas de cegos, de pessoas que não conseguiam andar, expulsão de demônios, ele acalma a tempestade, ele multiplica pães e peixes. É isso que Jesus está dizendo: olhem para mim, escutem o que eu ensino, olhem o que eu faço e encontrem e tomem esse meu jugo. Essa palavra tomem ocorre em Mateus 16:24, quando Jesus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ou
seja, nós devemos tomar a nossa cruz, mas o jugo de Jesus. Não é o nosso jugo e a cruz de Jesus. É o contrário. É a nossa cruz e o jugo de Jesus. Quando Jesus fala de jugo, ele fala daquela peça que fica em cima dos bois, dos touros. E para quem conhece um pouco mais da roça, isso está chamado de canga também. E essa peça ela é sempre colocada junto de um boi mais velho e um boi mais novo, porque o boi mais velho vai ensinar o boi mais novo. Porque tem terreno que tem que tomar mais cuidado, porque é escorregadio, tem terreno que tem que andar um pouco mais rápido, tem terreno que tem que virar para a direita, para a esquerda, tem que ser um pouco mais de força, porque é uma subida, tem que tomar cuidado porque é uma descida. E por isso o boi mais velho vai ensinando o boi mais novo, e é isso o que acontece. Jesus é o boi mais velho e nós somos o boi mais novo. Ou seja, nós andamos com Jesus. Então, dessa vida de cansaço e de estarmos sobrecarregados, principalmente aqui, sobrecarregados, né? Jesus está dizendo, olha para mim, escuta o que eu estou falando, olha o meu ensinamento, tome o meu jugo, venha do meu lado. E o segundo ele diz, e aprendam de mim. A palavra aprender aqui é a palavra em Mateus que ele usa também para discipular, então significa o discipulado. E é uma sequência, é tomar o jugo e se tornar então um aprendiz, né, ou um discipulado. Essa palavra ocorre em Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Então esses são os dois convites, esses são os dois caminhos para encontrarmos descanso. É tomar o jugo de Jesus e ser um discípulo de Jesus, ser um aprendiz de Jesus. Então é interessante que a gente pode usar aqui João Batista e os insatisfeitos como personagens, né? Para João Batista é oferecido descanso, para os insatisfeitos religiosamente, quer dizer, João Batista representa os cansados, os insatisfeitos, os sobrecarregados. Aos cansados é oferecido o convite para que aprendam de mim, aprendam de Jesus, e aos sobrecarregados para que tomem o jugo de Jesus. Os cansados aprendem de Jesus, pois Jesus é manso e humilde de coração, e assim eles encontrarão descanso para suas almas. Ou seja, ao aprenderem de Jesus, eles vão abandonar essa vida louca, insana, de achar que a vida depende tudo de você, e vai aprender a viver de maneira mansa e humilde. E aqueles que estão sobrecarregados, ao tomarem o jugo de Jesus, vão encontrar descanso, porque o jugo de Jesus é suave e leve, não é pesado. Só que tudo isso tem uma questão anterior. Na verdade, tudo isso se realiza num texto que vem um pouco antes do convite que Jesus faz, né? Nos versículos 25 a 27. E aqui está a chave do texto. E aqui está a materialização, a concretização. Como é que tudo isso se torna de maneira prática. Então, nesses versículos diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. E aí, na sequência, vem então o convite de Jesus. Então, olhando para esse texto, fica claro que primeiro é um contexto de paternidade e de filiação. Aparece aí 4 vezes a palavra, 5 vezes a palavra pai, 3 vezes a palavra filho e uma vez pequeninos também, que faz uma relação com filhos. Ou seja, é um contexto de paternidade e de filiação. Jesus é aquele que revela o Pai, né? Porque o Jesus agradeceu porque o Pai revelou essas coisas aos pequeninos, mas no final diz, e aqueles a quem um filho quiser revelar, ou seja, Jesus é o revelador do Pai. Por que é importante tudo isso? Porque o resultado é que nós passamos a ser aquilo que nós somos criados para ser, filhos e filhas do Pai. De acordo com João capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz, contudo aos que o receberam Jesus, aos que creram em seu nome, creram no nome de Jesus, Jesus aí deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aqui está o ponto, queridos e queridas. Nós descansaremos quando nós entendermos que nós somos filhas e filhos do Pai. E tomar o jugo de Jesus e aprender dele é se tornar um filho e uma filha do Pai. E por que isso descansa? Porque é para isso que nós fomos
criados. O que cansa é viver para aquilo para o qual nós não fomos criados. Nós não fomos criados para o desespero, para correr que nem um louco para cima e para baixo, achar que a vida depende de nós mesmos, mas para descansar. Claro que trabalhar e estudar, tudo isso é muito bom, mas não com o peso de achar que a nossa vida depende disso, mas fazer isso sempre na dependência e na certeza do cuidado do Pai sobre nós. Eis o segredo. E o convite hoje que o Evangelho faz para você, então, que a palavra de Deus faz para você, é para que você creia no nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. E que crendo nele você receba o poder de se tornar filho ou filha de Deus, do Pai. E experimentar essa relação doce, essa relação bondosa, agradável com o Pai de Jesus Cristo, que é o nosso Pai também. E aí você vai encontrar descanso, porque você vai saber, você vai entender que como filho ou filho você não precisa ficar correndo o tempo todo. Como filho ou filha você não precisa ter uma religiosidade opaca, pesada e inútil, mas você se relaciona com o Pai. Você confia no Pai, se relaciona com o Pai. Esse é o convite da palavra de Deus para você aqui. Crer em Jesus Cristo, se tornar um filho e uma filha do Pai. Vamos para os desafios, que é a nossa conclusão. O primeiro desafio é esse. Creia em Jesus e se torne filha ou filho do Pai. Porque nós fomos criados para isso. O segundo desafio é aceite os convites de Jesus e encontre primeiro descanso para o cansaço, para o esgotamento. E segundo, encontre leveza para a sobrecarga. Aceite os convites de Jesus. E terceiro, separe um dia de descanso para você na semana. Nesse dia, mude a sua rotina, desconecte-se das redes, faça atividades que exijam tempo e ritmo, como ler, ouvir músicas ou ter conversas sem compromisso, para que você consiga reverter tudo isso que o nosso mundo injetou em você, de correria, de hiperatividade, de desespero, de urgência. Vá contra isso e mude sua rotina, confiando e se relacionando com o Pai mediante Jesus Cristo, seu Filho, no poder do Espírito. Eu espero e oro para que você entenda isso e para que você tenha essa vida, usufrua a paternidade divina através de Jesus Cristo. Pai, eu oro pedindo que todos aqueles que ouviram essa mensagem sejam convencidos pelo Teu Espírito para que creiam em Jesus Cristo de todo o seu coração e se tornem filhos e filhas do Senhor e assim vivam, não mais cansados e sobrecarregados, mas descansados, porque confiam em Ti, ó Pai, e se relacionam com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão e minha querida irmã, e um forte abraço para você. Tchau.